tudo bem? Meu nome é Andressa e esse é o canal Letras em Foco. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trovadorismo. É aí o primeiro vídeo de uma série, que nós vamos fazer para vocês, especificando e esmiuçando mais os períodos literários. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar. Assim, a gente continua produzindo material para você que é estudante de literatura ou curioso, apenas apreciador dessa nobre arte. A gente já produziu para vocês um vídeo falando sobre os períodos literários como um todo. Se você não assistiu, corre lá e depois tu volta aqui. Então, é importante que a gente lembre, um pouquinho, que os períodos literários, a gente está falando da nossa língua, da língua portuguesa, eles começaram, lá na Europa, em Portugal, porque até então nós não tínhamos sido descobertos, muito entre aspas isso, E a nossa primeira literatura, a literatura que vai estar relacionada com o Brasil, ela vai ser o quinhentismo. Mas antes do quinhentismo, nós temos 3 períodos literários, que é o trovadorismo, o humanismo e o classicismo. O nosso vídeo, então, vai falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo, então, ele foi um período literário aí de 1189 até 1418, que vai corresponder aí à Idade Média. Lembrando sempre que os períodos literários, eles não morrem por completo, que eles deixam aí as suas marcas, que um período literário quando inicia, não quer dizer que o outro ele foi excluído por completo. A gente sempre vai ter ali uma vertentezinha dele acontecendo. Então, a gente coloca essas datas para não deixar, para a gente conseguir se localizar em relação ao tempo. Mas não é necessariamente algo que começou e que acabou ali. Então, para falar do trovadorismo, a gente tem que lembrar das cantigas, e das novelas de cavalaria, que são dois pontos extremamente importantes. As cantigas, elas eram divididas, subdivididas aí entre as cantigas líricas e as satíricas. As líricas, então, como a gente pode lembrar, elas falavam sobre o amor. E essas cantigas líricas, elas também tinham uma subdivisão entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Professora, mas qual é a diferença? Já vou te dizer. A diferença básica é que a cantiga de amor, ela tinha o eu lírico. O que é esse eu lírico? É essa pessoa, esse sujeito do poema, aquele que sente, que expressa as suas emoções, as suas dores, as suas felicidades dentro do poema. Então ele tinha ali, ele era um eu lírico homem, que falava sobre a sua amada. E essa amada, ela é uma mulher extremamente idealizada, perfeita, aos moldes. Então ele escrevia as cantigas dessa perspectiva. Já as cantigas que tinham, que eram de amigo, elas, apesar de serem escritas por homens, e aí a gente faz um adendo aqui, um breve parênteses, que nesse momento, a literatura era produzida por homens, ela era a literatura consagrada. A gente vai fazer também uma série de vídeos falando mais sobre isso. Então, era um homem que escrevia, mas o eu lírico era de uma mulher, certo? Então, essa é a diferença básica para você, estudante, anota isso. A diferença da cantiga de amor para a cantiga de amigo era que eu de amor era um homem, o eu lírico, e a de amigo era uma mulher. Ambos escritos por um homem, certo? Mas tinha o eu lírico diferente. Então a de amigo era escrito, tinha essa perspectiva do eu lírico ser um ser feminino e que sofria, por um amigo, certo? Esse amigo, na verdade, era o seu amor, o seu amante, certo? O amante no sentido de amado, Então essas cantigas, elas funcionavam dessa forma. Já as cantigas satíricas, elas eram as cantigas de escárnio, ou de maldizer. Então nós temos aí também uma outra subdivisão. A de escárnio era uma cantiga que estava ali para fazer uma espécie de crítica, mas ela era uma crítica mais velada, uma crítica através do não dito, uma coisa mais de duplo sentido, sabe? Já as cantigas de maldizer,
elas eram escrachadas, elas falavam inclusive do nome da pessoa que estava sendo criticada através da cantiga. Elas eram grosseiras, certo? E elas eram, de certa forma, elas traziam até palavrões. E aí a gente tem os trovadores que produziam mais as cantigas líricas, que eram nobres, e os jograis, que eram aí pessoas mais voltadas para a música. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí eles produziam mais as cantigas satíricas. Professor, mas você está falando em cantiga me lembra de canção e me lembra de música. Tem alguma coisa a ver? Com certeza, né? Nesse tempo a gente precisa lembrar que os poemas eles eram sempre acompanhados por algum instrumento. Poderia ser um pandeiro, poderia ser uma harpa, poderia ser até uma lira, né, por exemplo, que acompanhavam. Então eles realmente cantavam isso. Hoje nós temos acesso às letras dessas cantigas, mas não temos a música, a melodia que elas eram tocadas. A gente pode pressupor, a gente pode tentar prever, mas nós não temos, porque isso se perdeu ao longo do tempo. Então, outro aspecto, né, esse é o primeiro aspecto do trovadorismo, que são as canções. E aí, lembrando também, né, outro detalhe que é importante ser ressaltado, é que é a primeira manifestação em língua portuguesa, né, de literatura. E ele era, inclusive se a gente vai ler isso hoje, se a gente pega algum exemplo, ele fica até um pouco difícil de entender, parece até outro idioma. Mas de fato era, né? Porque nesse tempo nós tínhamos o português arcaico. E esse português arcaico, ou o galego-português, era uma mistura do latim, não o latim clássico, mas o latim vulgar, com o árabe, né? Então a gente tem que lembrar um pouquinho aí, entender um pouquinho da questão da próprio surgimento de Portugal, né, enquanto nação, e aí do surgimento da língua, e aí o registro disso que vai ser através da literatura. Outro aspecto do trovadorismo eram as novelas de cavalaria. Se você pensar um pouquinho, né, talvez a gente tenha um bom exemplo de novela de cavalaria, que é o Dom Quixote. Só que o Dom Quixote não faz parte do trovadorismo. Ele está fazendo uma sátira, né? Ele está fazendo ali uma releitura cômica das novelas de cavalaria que eram, então, ali do tempo do trovadorismo. Então, a gente pode chamar essas novelas de prosa ficcional. E elas aí colocavam, né, os cavaleiros como seres supremos, heróis. Então falavam, né, eram muito extensas essas novelas de cavalaria, e colocavam, né, como heróis, e falavam e narravam, né, como os feitos ali heróicos desses cavaleiros. Então, só para dizer para vocês, né, que o Dom Quixote, né, do espanhol Miguel de Cervantes, ele faz um link com esse passado, né, das novelas de cavalaria que eram do trovadorismo. O Dom Quixote não faz parte desse período literário, mas ele retoma para essa fonte que é o trovadorismo. Então aí, como eu disse para vocês no vídeo que eu falava sobre os períodos literários, como ele vem e volta, né, essas influências elas não apagam-se, elas não morrem. Né? Elas ficam e uma hora alguém traz outro aspecto, faz uma releitura. Então é isso. Se você me acompanhou até aqui, escreve aqui nos comentários trovadorismo, para eu saber que você assistiu o vídeo inteirinho, certo? Se você tem interesse, está estudando para o vestibular, para o Enem, não perde, né? Se inscreve nesse canal para que você consiga acompanhar os próximos vídeos que nós vamos falar sobre humanismo e o classicismo. Então, fechando essa era clássica dos períodos literários. Fiquem bem!